Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana, sou professora de História no Cursinho Desafio e a gente vai dar continuidade hoje aos temas do nosso curso de História Geral. Na aula passada a gente falou sobre Idade Média, agora a gente vai falar sobre o Renascimento, o que foi o Renascimento, o que significou o Renascimento. E o Renascimento, ele é um período da história bastante cobrado nos vestibulares, tá? E junto com o Renascimento, a gente vai ter hoje a aula de reformas protestantes, que também é um tema bastante cobrado nos vestibulares e bastante importante para você entender o mundo capitalista em que a gente vive hoje, beleza? Antes de falar sobre o Renascimento, vamos falar então sobre a situação da Baixa Idade Média, tá? Lá para 1300, 1400, o comecinho de 1500, tudo bem? No período da Baixa Idade Média, a gente vai ter o fim das invasões bárbaras. Lembra daquelas invasões bárbaras que dominou praticamente todo o período da Idade Média? Então, uma hora elas vão chegar ao fim. Tudo, gente, tudo na vida, uma hora chega ao fim, tudo bem? Inclusive as invasões bárbaras, tá? Elas vão chegar ao fim e as pessoas vão começar a ver e falar: opa, pera lá, os bárbaros não estão mais à solta pela Europa. Então, coisas que a gente não fazia porque a gente estava encastelado, tentando se proteger dessa situação de guerra constante, a gente vai poder fazer. A primeira coisa que a gente vai ter nessa baixa Idade Média vai ser a retomada do comércio. Lembra na aula de Idade Média que eu falei para vocês que a gente vai ter um declínio muito acentuado do comércio na Alta Idade Média? A gente vai chegar ao ponto de quase não ter comércio? Pois bem, agora com o fim dessa sensação de medo, dessa sensação de segurança, a gente vai ter uma retomada do comércio, tudo bem? A qualidade de vida vai ficar melhor. Com essa retomada do comércio, vai gerar também uma situação de surto demográfico, ou seja, a gente vai ter um boom da população europeia, tudo bem? Sempre que a gente passa período de medo, período de insegurança na humanidade, a gente tem um certo surto demográfico. Vocês vão ver, por exemplo, que nos pós-guerra, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter também um boom populacional, um surto populacional, tudo bem? Então vamos ter uma retomada do comércio. Além disso, um outro elemento que nós vamos ter vai ser uma tensão social entre senhores e servos. Porque, afinal de contas, os servos estavam cansados daquela situação em que eles estavam. Lembra que eu te falei na aula de Idade Média que o servo, em troca de proteção do senhor feudal, em troca de ficar no feudo daquele senhor feudal, daquele nobre, ele trabalhava para esse nobre, né? Então eu falei para você que se o servo produzia, por exemplo, 100 quilos de trigo, às vezes 80 quilos de trigo ficava para o senhor feudal, em troca do servo ficar residindo nesse feudo. Isso não era nada justo, gente. O servo ele tinha uma vida muito, muito ruim. Ele vivia em casas horríveis, horríveis. A Europa faz muito frio. Essas casas não davam contas do frio, tá? O servo trabalhava muito, eles tinham muitas doenças, eles viviam em famílias muito numerosas também, tá? Uma família de servo muitas vezes tinha 10 filhos, para vocês terem noção, tá? Então a situação dos servos ela era cada vez mais difícil. Então a gente vai ter uma tensão social muito grande entre os senhores e os servos. Além disso, a gente vai ter um elemento bastante complicado que eu vou explicar para vocês. Vamos supor que eu sou um senhor feudal, tudo bem? Eu sou um senhor feudal e sou um senhor feudal homem, tá? Porque só os homens que eles eram donos de terra, não as mulheres. E eu tenho 5 filhos. Vou ter 5 filhos. A terra, o feudo que eu possuo, ele pode ser dado apenas por um filho. Tudo bem? Mesmo assim, os pais que eram senhores feudais, eles tentavam dividir ao máximo para que os filhos tivessem heranças. Tá, eu tive 5 filhos. Eu vou dividir o meu feudo, que já está bastante dividido, vai em duas partes, vai para o mais velho e para o segundo mais velho.
O terceiro e o quarto filho meu, eu não tenho o que fazer com eles, já sei. Vou mandar eles para a igreja, vão ser bispos, vão ser padres. Lembra que eu falei para vocês que a igreja ela era dominada pelos nobres, né? Os padres, os bispos, os papas, nada mais, nada menos eram do que senhores feudais e nobres, tudo bem? Ótimo. Então, o meu terceiro e meu quarto filho vou mandar para a igreja, vão ser bispos, beleza. E o quinto filho? Ele é nobre, ele é um filho de nobre, porém ele não tinha função nesse mundo. Esse quinto filho, geralmente esse caçula, o que ele fazia? Ele não era dono de terras, então ele não tinha terras para cuidar, e ele também não ia para a igreja. Ele ficava perambulando por aí. Ele virava uma figura que vai ser muito comum na Baixa Idade Média, que vai ser o cavaleiro andante. Ele ficava perambulando por aí, achando aventuras, certo? Vocês conhecem a história do Dom Quixote? Acredito que a história do Dom Quixote ela é bastante conhecida, né? O Dom Quixote ele é o reflexo do cavaleiro andante na Baixa Idade Média. É aquele nobre que não herdou um feudo ou não foi para a igreja e não tem função no mundo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar princesas, vai ajudar pessoas que precisam, que estão correndo perigo, vai se meter em brigas, tudo bem? Essa vai ser a figura do cavaleiro andante. Esses cavaleiros andantes, eles vão cada vez mais gerar problemas, né? É o que eu falei para vocês. A gente estava tendo um surto demográfico na Europa, a população aumentando, ou seja, cada vez mais nós tínhamos filhos de nobres que não tinham funções e viravam cavaleiros andantes. A igreja vai ter uma sacada muito grande para tentar dar um jeito nesses cavaleiros andantes, tá? E não gerar mais um ponto de tensão. Porque esses caras eles ficavam meio bravos, né? Que eles não tinham uma terra para eles, né? Porque cada vez mais a Europa vai sendo dividida em feudos, mas tem hora que você não tem o que dividir, né? De tão pequena que tá a sua terra. A igreja vai falar assim, gente, a gente tem que retomar a terra do Cris. O Cristo, o que eu falei para vocês, o Cris. Porque a terra do Cristo, onde o Cris nasceu, onde o Cris morreu, está sob domínio do quê? Está sob domínio dos árabes. Está sob domínio dos árabes. Não pode, gente. Os árabes, eles não são cristãos. Eles não são civilizados. Eles não servem a Cristo. Eles são hereges. Nós temos que ir lá e pegar essas terras que estão sob domínio dos árabes, beleza? Quem que a igreja vai voluntariar para ir atrás dessas terras, para ir para essas chamadas cruzadas, vão ser as cruzadas? Esses cavaleiros andantes. Então, essas pessoas, esses nobres que não tinham função nenhuma, vão falar: bora lá, galera, bora lá, vamos pegar onde o Cris nasceu, onde o Cris morreu, vamos pegar essas terras que estão sob domínio dos árabes. E essa galera vai. Isso vai ajudar a resolver a questão do surto demográfico pelo qual a Europa estava passando, que era muita gente, né? E muita gente junta, então não dava muito certo. As cruzadas, vai ter esses interesses sociais, né? Então, vai nessas cruzadas tanto esses filhos de nobres, que eram cavaleiros andantes, e vão achar nessas cruzadas uma missão para eles. Os servos que estavam enchendo o saco, que estavam começando a ter atrito com esses senhores feudais, vão ser mandados, tudo bem, para a Terra Santa, para a conquista dessa Terra Santa. Além disso, a igreja, ela queria retomar essa Terra Santa, por quê? Por conta dos interesses comerciais. Eu não sei se você sabia, os árabes eles eram muito bem sucedidos no comércio. E você retomar e colocar sob domínio cristão aquela região ia ajudar muito no comércio. E lembra que o comércio estava sendo retomado nessa Baixa Idade Média. Então as cruzadas, a conquista da Terra Santa, né? Essa guerra pela Terra Santa vai ter fatores espirituais que vão ser o quê? A retomada do local em que Cristo nasceu, que Cristo morreu pelos cristãos, tudo bem?
conquista da Terra Santa pelos cristãos. Vão ter fatores sociais, ou seja, a gente resolver esse surto demográfico pelo qual a Europa estava passando, tá? E também resolver essa tensão social pela qual a Europa estava passando, seja por excesso de nobres ou excesso de servos, e também por conta dos interesses comerciais. Aquela era uma região muito rica em comércio e, de fato, a Igreja Católica dominar aquela região era muito vantajoso. Tudo bem? Então pensa, a gente vai ter várias ondas de cruzadas, tá, gente? Não vai ter uma expedição para a Terra Santa, mas teremos várias. Nessas expedições, a galera ia lá, brigava com os árabes, né? Entrava em guerra, mas também as pessoas, como elas passavam por muitas cidades, compravam coisas. E pensa, você é um soldado das cruzadas, você vai lá, chega na Terra Santa, você vê assim várias roupas novas, vários acessórios novos. Você comprava isso do árabe e você ia e revendia tudo isso no seu feudo, né? Então a gente tem um comércio evoluindo cada vez maior, tudo bem? Cada vez maior. Cada vez mais o comércio ele vai se intensificando, vai se aumentando. Com isso vai surgir o renascimento comercial e também o renascimento urbano, porque cada vez mais as cidades vão estar mais populosas. Constantinopla, ele era uma cidade que era ponto no meio do caminho entre a Terra Santa e a Europa. Então as pessoas passavam por Constantinopla. Então, cada vez mais Constantinopla vai crescer também. As cidades da Itália, a Itália também ela servia como porto de meio de caminho, né, entre a Europa e o Oriente Médio. Então, as pessoas usavam as cidades italianas, Veneza, Milão, a própria Roma, vai servir de point das pessoas, né? Cada vez mais pessoas chegando e cada vez mais com comércio. Então, a gente vai ter um renascimento comercial e também um renascimento urbano, uma retomada do crescimento das cidades, tá bom? Com isso, também a gente vai ter a reabertura do Mediterrâneo para a navegação cristã. Com essa guerra contra os árabes para a conquista da Terra Santa, os árabes vão enfraquecer, né? E o Mediterrâneo, que estava sob domínio dos árabes, vai ficar um pouco mais aberto para a navegação cristã, tudo bem? Os cristãos vão usar todo esse mar Mediterrâneo para chegar na Terra Santa e para retomar o comércio, beleza? Então, essas vão ser as principais consequências das cruzadas: reabertura do Mediterrâneo e o renascimento comercial e urbano, beleza? Deu para entender? Vamos falar agora um pouquinho sobre o que vai ser o renascimento comercial. Eu vou falar na aula de hoje porque o tema renascimento ele contempla não só o renascimento das artes, que todo mundo conhece, do Michelangelo, da Vinci, mas também o renascimento comercial e o renascimento urbano. O renascimento comercial vai ser consequência principalmente das cruzadas. As cruzadas vão ser muito importantes, tá, pessoal? Primeiro, elas vão abrir novas rotas de comércio. Quais rotas de comércio? Principalmente na Península Itálica, porque a Itália, gente, ela tá bem no meio da Europa, entre a Europa e o Oriente Médio. Então, a Itália ela vai ser point das coisas, né? Ela vai ser a rota entre o Oriente e a Europa, beleza? Por isso, a Itália vai ter muito do renascimento artístico. Quando a gente tem um grande volume de pessoas circulando, comercializando, a gente tem troca de ideias, beleza? Os árabes, eles estavam muito avançados, não só em termos de comércio, mas também nos termos artísticos, filosóficos e científicos. Os árabes produziam bastante ciência naquela época e eles vão ensinar, vão trocar ideia com o pessoal que vai vir das cruzadas. E esses cristãos vão retornar para a Europa com todo esse conhecimento e trocar cada vez mais esse conhecimento. Então a Península Itálica ela vai ser um fervo, um ponte de fervo, né? De troca de ideias, de comércio, de tudo. Grandes centros comerciais vão ser, por exemplo, a cidade de Gênova e Veneza, tá? Elas vão crescer cada vez mais, beleza? Aqui, então, a gente vai começar a ter
Junto com esse crescimento do comércio, desse crescimento da circulação de pessoas, um renascimento urbano. Cada vez mais, além da gente ter os grandes centros, como por exemplo Gênova, Veneza, Milão, a gente vai ter o surgimento de pequenas vilas, de pequenas cidades, de comerciantes. Essas cidades vão ser chamadas de burgos. Guarda bem esse nome. Nesses burgos viviam quem? Os comerciantes, tudo bem? E esses comerciantes, por viver nos burgos, eles eram chamados do quê? De burguesia, exatamente, de burguesia. E como que surgia essas cidades? É bastante interessante falar sobre isso. E já foi tema de questões de Enem. A gente tinha um castelo numa região rural e os comerciantes, esses burgueses, eles começavam a construir casas em volta desse castelo. Em volta desse castelo. E quando você ia ver, você tinha um castelo e em volta desse castelo você começava a ter uma cidade enorme, uma vila enorme, né? E essa vila, ela continha esse castelo no meio, né? Então, era assim que surgiam os burgos, né? Essas pequenas vilas. Então, elas começavam. Você tinha um castelo, esses comerciantes começavam a construir esse castelo, e quando você ia ver, você tinha uma cidade inteira em torno do castelo. O castelo ficava bem no meio da cidade, né? E essa burguesia, esses comerciantes, eles vão praticar muito a produção artesanal, que vai ser a união do capital deles com o trabalho. Então, por exemplo, se você quer uma mesa, eles produziam toda a mesa, entendeu? Você tinha um mestre que sabia fazer a mesa, os oficiais e os aprendizes, né, que estavam ali para aprender a função, aprender o trabalho de produção da mesa. Então o mestre, ele ensinava como que produzia toda a mesa e fazia todo o trabalho, né? Então, por exemplo, se você queria uma mesa para o seu castelo, você ia lá, encomendava com o mestre, ele fazia a mesa que você queria certinho, nas medidas que você quisesse, e ele cobrava um preço justo, né? A maioria dos burgueses na época eram cristãos, e eles praticavam a política do antilucro, porque a igreja ela era muito contra o lucro. A igreja falava que o lucro era pecado. Então você pagava um preço que era um preço chamado de justo, porque era o preço da madeira da mesa e o preço do trabalho que esse mestre teve para fazer a mesa, tudo bem? Então a gente não tinha o lucro, beleza? Além disso, durante o período do renascimento urbano, a gente vai começar a ter o início da centralização monárquica. Lembra que eu contei para vocês que o rei, ele nada mais era do que apenas um senhor feudal entre tantos senhores feudais, entre tantos donos de terra? O rei, ele não vai estar satisfeito com esse tipo de situação, tá, gente? Ele não vai estar feliz, porque ele não queria ser mais um entre tantos. Afinal de contas, ele era o rei. Ele não era mais um, né? O rei, insatisfeito com isso, vai começar vai começar um processo de centralização monárquica, beleza? Vamos falar um pouquinho da centralização monárquica da França e da Inglaterra. Na França, a gente vai ter um começo com Filipe IV, o Belo. Esse cara, ele vai começar a taxar o clero, ou seja, ele vai criar impostos em cima do clero. Lembra que eu falei para vocês que o clero era dono de terra, certo? A igreja era dona de terras. A igreja não vai ficar nada contente com Filipe IV. Ele vai taxar o clero. Com essa criação de impostos, ele vai conseguir renda. Renda para quê? Para formar um exército e coagir os senhores feudais, tudo bem? E falar assim, viu, senhor feudal, agora tudo isso aqui vai ser meu. E o senhor feudal vai falar, não, eu sou dono de terra aqui, eu tô aqui, você não vai pegar. Não é só porque você é rei. E daí o Filipe IV vai falar, então, mas eu tenho um exército bom, porque com esses impostos que o Filipe IV vai criar, ele vai conseguir dinheiro para montar cada vez mais um exército maior, beleza? E com isso, ele vai conseguir força militar
para coagir os senhores feudais e para começar um processo de centralização monárquica. Como eu falei para vocês, a igreja não vai ficar nada feliz com Filipe IV taxando. O Papa em Roma vai ficar pistola da vida e vai falar assim, viu? Ou você para com essa palhaçada, ou a gente vai excomungar você. Ou seja, a gente vai colocar você como pecador, você está fora da igreja. Vamos lembrar que naquela época da Idade Média, a igreja ela dava sustento político para os reis, né? Então, ela aprovava a coroação de um rei, né? Era muito grave quando a igreja não aprovava a coroação de um rei, né? O Filipe IV vai falar, o problema é seu, Papa. Então, eu vou separar a minha igreja aqui e você fica com a sua em Roma. Esse episódio vai ser chamado de Cisma do Ocidente. E o Filipe IV vai pegar um papa e ele vai nomear um papa e vai formar uma outra igreja em Avignon, numa cidade de Avignon. Vai ser o episódio chamado de Cativeiro de Avignon, tudo bem? Na Inglaterra, a gente vai ter uma situação um pouco mais diferente com a criação da Magna Carta. A Inglaterra, ela sempre teve uma burguesia muito forte e uma nobreza não tão forte assim. Não que a nobreza não fosse forte na Inglaterra, porém ela não tinha tanta força como, por exemplo, vai ter na França. E grande parte da nobreza inglesa também era comerciante, também era burguesa, a gente vai ver isso. E na Inglaterra a gente vai ter a criação da Magna Carta, que vai ser uma legislação que vai limitar o poder real na Inglaterra, tudo bem? Ou seja, o rei, ele não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer. Então a gente vai ter um processo de formação de um Estado na Inglaterra muito diferente da França. A gente vai ver isso em Idade Moderna, em absolutismo moderno. Também na Baixa Idade Média, durante o período do Renascimento Urbano, a gente vai ter a crise do século XIV. No que vai consistir a crise do século XIV? Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra. É lógico, não vai durar 100 anos assim, continuamente. Vai ter períodos de pausa, vai ter períodos de retomada. Porém, vai ser uma situação de guerra, né? Vai ser uma situação de perda. Além de tudo, da Guerra dos 100 Anos, que também estava causando bastante fome na Europa, a gente vai ter a situação da peste negra. Peste negra vai ser uma das maiores pandemias que a Europa vai conhecer, pessoal. Eu não consigo falar, porque a gente ainda não tem dimensão, se a Covid-19 vai ser tão grande quanto a peste negra. Mas para vocês terem noção, a peste negra matou de 75 a 100 milhões e reduziu a 1/3 a população da Europa. Então, morreram muitas pessoas na Europa e a Europa vai demorar 200 anos para retomar a sua população. Com a peste negra ela vai surgir muito por conta dessa retomada do comércio, por conta da maior circulação de pessoas. E naquela época as pessoas elas não tinham as mesmas noções de higiene que nós temos. Então a água tinha detritos humanos, as pessoas faziam xixi, faziam cocô na água do poço, as pessoas iam lá, pegavam essa água e bebiam. Nas cidades tinham muito ratos. As cidades medievais, os burgos, elas eram muito apertadas, pessoal. A gente tinha um castelo no centro e daí as pessoas construíam casas umas em cima das outras. Era tudo muito apertado, tudo muito insalubre. A gente tinha uma proliferação de ratos muito grande, pulgas, enfim, animais que transmitem doenças, tudo bem? Então a gente vai ter a peste negra. Século XIV vai ser um século horrível por conta da Guerra dos 100 Anos e também por conta da peste negra e vai gerar muita fome e muita morte na Europa, beleza? Agora a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre o que foi o Renascimento cultural. Primeiro, qual que vai ser o significado desse renascimento cultural? Ele nada mais vai ser do que a expressão desses valores burgueses. Nessa época, a gente vai começar a ter uma retomada da ciência,
principalmente por conta do contato com os árabes. Os árabes produziam muita ciência. E essa espiritualidade que estava muito em voga na Alta Idade Média, ela vai começar a ter um declínio, né? E a gente vai começar a tentar retomar toda a racionalidade, toda a expressão da ciência. Esse renascimento cultural, ele vai ser a expressão desses valores burgueses de racionalidade, de ciência, tudo bem? De produção. O renascimento cultural vai ter origem na Itália, porque a Itália tinha uma burguesia muito forte. Lembra que eu te contei que a Itália, ela era o point, né? Ela estava no meio, era a principal rota comercial entre a Europa e o Oriente, né? Então, a burguesia na Itália, ela vai crescer cada vez mais e vai ficar cada vez mais rica. E essa burguesia cada vez mais rica vai investir no quê? Vai investir em arte. E eles vão começar a retomar os vestígios greco-romanos tão fortes também na Itália. Lembra que a Itália ela foi o centro desse Império Romano, né, pessoal? Então, a gente tinha ainda vestígios desse Império Romano muito fortes na Itália, muito mais fortes do que, por exemplo, na Espanha, né? Que estava um pouco mais distante. E a Itália, essa burguesia, eles vão pegar a cultura clássica, lembra dos gregos, do Romano, do Aristóteles, do Sócrates, e vão pegar e vão dar um novo olhar para toda essa cultura. Esse humanismo, essa valorização do ser humano, essa valorização da ciência, essa valorização da filosofia, que tão presente na cultura grega, na cultura romana, vai ser lançado um novo olhar e vai ser o chamado humanismo renascentista, tá? Então agora, ao invés da gente ter um foco em Deus, como era na Idade Média, a gente vai ter um foco no ser humano, em toda a racionalidade do ser humano. Então, como elementos desse renascimento cultural, a gente vai ter o quê? O racionalismo, beleza? Ou seja, nós somos uma sociedade racional, tá? A gente não fica nessa coisa espiritual, crendo em coisas que não existem, em monstros, em anjos e demônios, como o que ocorria na Idade Média. Vamos ter um individualismo muito grande. Na Idade Média, as pessoas pensavam sempre de forma coletiva, né? Por exemplo, eu sou servo, eu pertenço aos servos, né? A gente vive numa coletividade, no feudo. Não. No Renascimento, a gente vai pensar no indivíduo, tudo bem? Um outro elemento vai ser o antropocentrismo e esse neoplatonismo. O antropocentrismo, o foco no ser humano, né? E o neoplatonismo, a gente vai pegar todas as ideias do Platão e a gente vai trazer um novo olhar sobre elas, tudo bem? Sobre a questão da filosofia, sobre a questão disso ser uma luz, né? O conhecimento ser uma luz que salva, a ciência ser uma luz que salva. Tudo isso vai ser o quê? Expressão de valores da burguesia. A burguesia, ela vai expressar esses valores de racionalidade, de individualismo e de foco no ser humano, tudo bem? E daí a gente vai surgir, essa burguesia vai pagar para que grandes artistas façam suas obras, expressem suas obras. Um deles vai ser o Michelangelo, outro deles vai ser o Da Vinci, o Rafael também vai ser um grande artista. Inclusive, a própria igreja vai financiar esses artistas para que eles pintassem as suas igrejas, né? Se você for no Vaticano hoje, você vai encontrar várias obras do Michelangelo, por exemplo, né? Então, a própria igreja vai financiar essa arte, essa cultura. Tudo bem? Vamos dar sequência agora à nossa aula, saindo do Renascimento e falando um pouco sobre as reformas religiosas. As reformas religiosas, a gente vai ver que elas vão surgir num período em que o poder da igreja ele vai começar a ser contestado, principalmente por conta do Renascimento, da retomada da ciência, também por posturas que a igreja medieval tomava e que as pessoas não achavam muito legais, e também porque a igreja ela ia contra os interesses dessa burguesia que estava surgindo, porque como eu falei para vocês, a igreja ela era contra o lucro, tá? Ela tinha uma política anti-lucro
Porém, a igreja era muito detentora de terras e possuía uma grande quantidade de riquezas. Então, por que a igreja podia possuir riquezas e por que a burguesia não podia, né? Então, vamos falar sobre o contexto da reforma religiosa. Primeiro, essa reforma ela vai se dar no contexto da centralização monárquica. Porque pensa bem, esses reis que tinham interesses em centralizar os seus reinos, em centralizar suas terras, eles vão começar a ir contra a igreja. Falei para você que o Filipe IV, o que ele fez? Ele taxou impostos do clero. O clero já não gostou. Além disso, esses reis começaram a pegar terras que eram da igreja. É o que eu falei para vocês. A igreja, ela era uma grande detentora de terras. E com a centralização monárquica, a igreja vai começar a perder cada vez mais terras. Para vocês terem noção, a gente vai chegar no fim do século XIX e a igreja vai ter só um tiquinho de terras. É interessante vocês pegarem um mapa que compara a quantidade de terras da igreja no começo da Idade Média, na Alta Idade Média, e depois a quantidade de terras da igreja com o fim da centralização monárquica lá para o século XIX, tudo bem? Então, esses reis, eles vão pegar essas terras que eram da igreja. A igreja não vai gostar, tudo bem? Não vai gostar. E esses reis vão começar a gostar do discurso desses reformadores que vão contra algumas coisas da igreja. Além disso, a gente tem um contexto de expansão comercial, em que a gente começa a questionar, será que o lucro ele é realmente pecado? Porque o lucro é algo muito vantajoso. Será que ele pode ser visto, de fato, como algo ruim, como algo que é sinônimo de pecado? Então, a gente vai ter as causas da reforma protestante. Primeiro, a crise de espiritualidade. A gente não está mais vivendo numa situação de medo, numa situação de insegurança. Então, as pessoas vão entrar num momento de mais racionalidade, de expansão da ciência. Isso vai gerar uma crise de espiritualidade muito grande. E as pessoas vão começar a falar, poxa, será que existe realmente vida após a morte? Será que existem essas coisas de anjo, de demônio, de milagre que a igreja tanto fala? Além disso, a gente vai ter uma inadequação, uma desmoralização da igreja. Por quê? A igreja ela tinha um discurso, porém a prática era diferente. Eu vou falar principalmente da venda de indulgências que, assim, deixa escancarado essa desmoralização da igreja. Então, a igreja tinha um discurso que falava que o seguinte, que para você alcançar o céu, para você ir para o céu junto com Jesus Cristo, você tinha o quê? Que praticar boas ações na vida na terra, boas ações. Você tinha que ser católico, você tinha que ser cristão, praticar boas ações, e daí você ia conseguir o céu, tudo bem? Além disso, a igreja ela era contra o lucro, porque o lucro era pecado, você não podia explorar um outro cristão. Porém, a igreja, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela tinha a prática de venda de indulgências. Ou seja, o padre, para ele perdoar o seu pecado, na hora que você fosse confessar para o padre, para ele perdoar o seu pecado, ele falava, tudo bem, filho, eu perdoo o seu pecado, mas deixa aqui um tantinho de moedas, de dinheiro aqui para mim. Então, o padre, você comprava o perdão, né, do padre. E também tinha uma prática das pessoas comprarem um lugar no céu. A igreja, ela vendia lugares no céu. Gente, a igreja vendia lugares no céu. Exatamente. E as pessoas vão falar, mas pera lá. A igreja tem um discurso de que para eu ir para o céu, eu tenho que ser um cara bom aqui na terra, não posso praticar o lucro, mas espera lá, a igreja está praticando lucro. Eu estou pagando para eu ser perdoado. O perdão, o Cris falava, o perdão ele tem que ser divino e ele tem que ser gratuito. O Cris nunca falou isso daí, que você tem que pagar pelo seu perdão, né? E para muito menos pagar em dinheiro, né? Isso vai ser bastante questionado pela igreja. Daí, algumas pessoas da igreja, como por exemplo São Tomás de Aquino, ele vai tentar
fazer uma modificação na igreja, que vai ser o tomismo, em que ele vai falar que a razão ela é sinônimo de salvação, ou seja, a racionalidade do ser humano ela é sinônimo da salvação. Porém, a filosofia de São Tomás de Aquino, a filosofia do tomismo, não vai ser o suficiente para impedir essas reformas protestantes, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre os principais reformadores dessa época. Um dos caras que vai ser o principal vai ser o Lutero. Em 1517, o Lutero ele vai criar as 95 teses. Inclusive, ele vai pregar essas 95 teses na porta de uma igreja, que vai dar origem à doutrina luterana. Entre tantas coisas que estavam nessas 95 teses, o que o Lutero falava? Primeiro, que a sua salvação ela não vai vir pelo seu dinheiro, ela não vai vir pelo seu pagamento para o padre. Não, a sua salvação ela tem que vir pela sua fé. Quanto mais você acreditar em Deus, quanto mais você realmente tiver fé em Jesus Cristo, mais você vai ser salvo. E o Lutero vai falar também, a gente tem que ler a Bíblia. Isso era muito complicado ele falar isso naquela época, pessoal, porque a maioria das pessoas elas eram analfabetas. E as que não eram analfabetas não conseguiam ler a Bíblia, porque a Bíblia estava em latim. Então, se você, por exemplo, era germânico, se você falava alemão e você não sabia falar latim, você não compreendia o que estava escrito na Bíblia. E de fato, as pessoas elas iam assistir às missas, elas iam ler a Bíblia, elas não entendiam nada, porque a missa ela era em latim, pessoal. Então, a pessoa não entendia nada do que o padre estava falando e ela acreditava no que falavam que o padre estava falando para ela, entendeu? O Lutero vai falar, não pode isso. Isso engana as pessoas, isso gera discurso que engana as pessoas têm que ler a Bíblia e mais, a Bíblia ela tem que ser traduzida do latim para a língua que a pessoa usa. Então, o Lutero vai defender que a Bíblia seja traduzida para o alemão, que ela seja traduzida para o espanhol, que ela seja traduzida para o italiano, que ela seja traduzida para o português, tudo bem? A igreja vai ficar em pânico. E além disso, o Lutero vai falar, viu? A gente não pode adorar imagens, tudo bem? A gente não pode adorar imagens. A igreja naquela época tinha muito culto às imagens, principalmente a imagens de santos. O Lutero, ele vai contra tudo isso, ele não quer a existência nem do clero, ou seja, de padres, de bispos e etc, e nem a existência de imagens, a adoração de imagens. Porém, o Lutero associava o dinheiro ao demônio, tá? Então, a doutrina luterana, ela não vai ser tão interessante assim para a burguesia, porque ela ainda coloca a burguesia numa situação de pecadora, tudo bem? Um outro cara que vai ser ótimo para a burguesia vai ser o Calvino e a doutrina calvinista, que vai pregar o que, pessoal? O Calvino vai falar que é o seguinte, vai ser a doutrina da predestinação absoluta. Ou seja, quanto mais você trabalhar nessa vida, quanto menos preguiça você tiver, quanto mais você trabalhar e trabalhar afinco, mais você vai ter dinheiro e mais você vai ser salvo. Ou seja, a virtude que você tem no trabalho vai te gerar salvação no céu. Porque no céu nós não queremos pessoas preguiçosas, pessoas que não fazem nada, pessoas que ganham dinheiro sem fazer nada. Não existe isso. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você tiver renda, mais você vai ser virtuoso, tá? E mais você vai ser salvo. Pessoal, presta bastante atenção nisso, muita atenção. É aí que vai começar o discurso de que o trabalho salva, tudo bem? Presta bastante atenção, porque esse discurso ele vai ser utilizado muito ao longo da história, de que quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro, mais você é virtuoso, mais você será salvo por Deus. O vício, a preguiça te levam ao inferno, tudo bem? Era isso que o Calvino pregava. Isso vai cair como uma luva para a burguesia. Era exatamente isso que a burguesia queria ouvir, que o lucro é bom,
que o trabalho é bom, que o comércio é bom, porque quanto mais você for virtuoso no seu trabalho, quanto mais você for virtuoso no comércio, mais lucro você tiver, melhor, porque você vai ser salvo por Deus, tudo bem? Você vai estar no céu, beleza? Um outro reformador vai ser o Henrique VIII. Henrique VIII vai ser rei da Inglaterra e o Henrique VIII ele estava bastante insatisfeito com o poder da igreja na Inglaterra. A igreja vai ser grande detentora de terras também na Inglaterra e o Henrique VIII vai estar insatisfeito com isso. Então, em 1534, ele vai criar o ato de supremacia, que vai ser a origem do anglicanismo, que até hoje é religião na Inglaterra. No anglicanismo, o rei ele é chefe da igreja, tudo bem? O anglicanismo em si é muito parecido com a religião católica, a única diferença é que a gente não tem um papa. Quem é chefe da igreja é o rei. Uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, quase que uma fofoca histórica aqui no meio da aula, é de que o Henrique VIII ele foi casado uma primeira vez e ele se apaixona por uma outra mulher e ele queria se divorciar dessa primeira esposa dele e casar com a segunda, que curiosamente chamava Ana Bolena, era o nome da segunda esposa dele. Só que o divórcio não podia, né? A Igreja Católica não fazia o divórcio. Então dizem que o Henrique VIII ele briga com a igreja. Um dos pontos de discordância dele com o Papa é que ele queria poder se divorciar quantas vezes ele quisesse. E a Igreja Católica não permitia isso. E no anglicanismo permite isso, né? Então, o Henrique VIII ele vai se divorciar. Eu acho que era Catarina, o nome da primeira esposa dele. E ele vai se casar com Ana Bolena, que vai virar rainha da Inglaterra. Porém, de acordo com o anglicanismo, você só pode se casar de novo se o seu cônjuge estiver morto, né? E daí o Henrique VIII vai ter vários conflitos com a Ana Bolena, ele vai se interessar por uma outra mulher, e ele manda matar a Ana Bolena para que ele se case com uma outra mulher. O Henrique VIII ele queria um filho homem, e nenhuma das mulheres que ele foi casado, acho que ele foi casado umas 3, 4 vezes antes de morrer, e antes de matar todas as esposas dele, né? Nenhuma conseguiu produzir um filho homem para ele que herdasse o trono. E quem vai herdar o trono vai ser a filha dele, com a Ana Bolena, que vai ser a segunda esposa dele, né? Que vai ser Elizabeth I. A Elizabeth I vai ser uma das maiores rainhas que a Inglaterra vai ter. Inclusive, o período de governo da Elizabeth I vai ser uma era de ouro na Inglaterra e uma era em que a Inglaterra vai enriquecer bastante. Essa é uma curiosidade que vale a pena ser contada. E o Henrique VIII ele vai fazer o confisco desses bens da igreja, né? Então a igreja ela vai perder muito com o surgimento do anglicanismo e o Henrique VIII, obviamente, vai enriquecer cada vez mais a Inglaterra, esse estado inglês, com esse confisco dos bens da igreja. Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar é que o Lutero ele vai ser muito protegido pela nobreza alemã. Naquela época a gente não existia a Alemanha, o país Alemanha, existiam os principados alemães. E esses principados alemães eles estavam cada vez mais insatisfeitos com o domínio da igreja, né? Seja por motivos financeiros, por motivos de posse de terra. Então eles vão abrigar o Lutero, porque a igreja foi atrás do Lutero, eles queriam matar o Lutero, porém o Lutero vai ter a proteção dessas pessoas, beleza? Continuando aqui nossa aula, obviamente, gente, a igreja ela não vai ficar quieta diante de toda a situação, porque cada vez mais a igreja estava perdendo fiéis com esses reformadores, cada vez mais a burguesia estava crescendo e essa burguesia vai ser adepta a essas religiões protestantes, né? E a igreja estava perdendo muito poder, estava perdendo terras, estava perdendo fiéis, estava perdendo tudo. A igreja vai convocar um concílio, ou seja, uma reunião, chamada Concílio de Trento, em 1545, em que eles vão propor uma reforma católica, para tentar levantar essa moral da igreja que estava tão devastada, né, seja por conta da inadequação dos discursos da igreja também.
E eles vão, primeira coisa, eles vão instituir, por exemplo, ai, esqueci o nome, gente. Como é que chamam onde os padres ficam? Oh, meu Deus, me fugiu o nome. O nome do lugar que os padres se formam. Esqueci agora, me fugiu a palavra. Enfim, eles vão instituir isso para que os padres tenham uma formação, porque naquela época os padres não tinham formação, bastava você ser nobre, que você era padre, você não tinha vocação nenhuma, não conhecia nada sobre a doutrina católica, mas você podia. A igreja vai instituir o index, que vai ser o índice de livros proibidos, tudo bem? E também vai instituir a Inquisição, que vai ser o Tribunal do Santo Ofício, que vai condenar todos os casos de heresia, vai pegar todos esses casos de heresia e vai fazer mais forte ainda a perseguição da igreja a tudo aquilo que era contrária a ela, beleza? Vou ver aqui para vocês o nome que me ficou na cabeça. Formação de padres. Porque me ficou na cabeça, gente. Eu não consigo dar aula agora. Oh, meu Deus. Seminário. Enfim, a gente vai ter a formação desses seminários para que esses padres tenham uma formação mais qualitativa, né? Também a gente vai ter, nesse período da Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus, que vai dar origem aos jesuítas, à Ordem de Santo Inácio de Loyola, para que o evangelho, para que a palavra da Igreja Católica, ela seja cada vez mais expandida. As pessoas estavam vendo, a igreja estava vendo que a palavra da Igreja Católica ela não chegava às pessoas. Então, cada vez mais tem essa necessidade de você alcançar melhor os fiéis. E para isso vai ser criada a Companhia de Jesus. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai ter um período de fortalecimento dessa Inquisição da Igreja Católica para tentar segurar essa reforma protestante, porém a gente vai ver que essa reforma protestante a igreja não vai conseguir segurar e cada vez mais a igreja vai perdendo poder, principalmente porque a reforma protestante ela dialogava muito com os valores da burguesia, tá certo? Vamos fazer então uma questãozinha do Enem? Eu vou pedir, Enem 2019, hein, gente? Super atual essa questão. Eu vou pedir que você pause o vídeo, leia com calma essa questão, tudo bem? E a gente vai resolver, tá? Bom, essa questão, ela trata, na verdade, sobre as cidades medievais, né? E sobre os elementos arquitetônicos dessas cidades. Lembra que eu contei para vocês que tinha, se você for ver uma cidade na Europa que surgiu na época medieval, provavelmente você vai encontrar um castelo no meio dessa cidade. Mas por quê? Você vai falar, nossa, de onde surgiu esse castelo? Na verdade, a pergunta é ao contrário, de onde surgiu a cidade? As cidades elas surgiram em volta desse castelo, né, pessoal? Os burgos, as vilas, elas vão surgir em volta desses castelos. Então a gente vai ter o crescimento de uma cidade enorme e um castelo no meio. Por quê? Essa cidade surgiu a partir do castelo, beleza? Então o espaço descrito ele se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder hegemônico da realeza? Não, né? A gente não pode afirmar que a Idade Média ela foi caracterizada como um espaço de poder hegemônico da realeza, tudo bem? O período feudal está atrelado ao conceito de feudalismo e ao conceito de descentralização política, né? E apesar dos reis existirem, o poder desses reis ele dependia das relações de suzerania e vassalagem com a nobreza, tá? A aceitação das práticas usurárias dos religiosos, não. A igreja ela não aceitava essa prática do usura, né? Que é o ato de emprestar dinheiro e você cobrar uns juros, né, em cima desse dinheiro, que é o que o banco faz, né? Se o banco te empresta R$100, ele cobra juros, ou seja, volta 110 para ele, né? Então isso era condenado pela igreja. A independência da produção alimentar dos campos? Não, né, gente? A cidade medieval, ela tinha relação com essas áreas rurais, ela não era independente da produção alimentar dos campos, ela dependia da produção rural para se abastecer de gêneros, de alimentos, né?
A superação do ordenamento corporativo dos ofícios? Não, muito pelo contrário. Nessas cidades medievais, a gente tinha corporação de ofício, que era o quê? O mestre, que sabia fazer uma função, que sabia fazer um produto, ensinando os aprendizes, os oficiais a fazerem esse produto e se tornarem mestres, tudo bem? Em determinadas profissões. Então, a correta letra E, que é a permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Então, a gente tinha a cidade medieval que ainda tinha vestígios daqueles muros extremamente altos, aquelas paredes bem grossas dos muros, que era para proteger a região de uma possível invasão dos bárbaros, né? Da época dos bárbaros, durante a Idade Média. Então, as cidades medievais têm uma permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. A gente fica com a letra E. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Tchau, tchau!